A antítese da coragem é a covardia. O covarde, ele jamais vai abrir uma empresa. Empresário é o quê? Empresário é quem dá emprego, porra. Eu vi algumas pessoas sendo, inclusive, assassinadas na minha frente e foi quando eu percebi que eu não poderia continuar naquela vida que eu vivia. Eu olhei para Deus e disse, será que eu fiz o certo? Fica até com calafrio de lembrar desses tempos. É uma jornada muito difícil, que não é para todo mundo, que é muito solitária, que exige muito sacrifício. Desde que eu sou novo, eu ouço que o Brasil é o país do futuro, que tem muita oportunidade aqui, só que essa oportunidade nunca se materializa. E ver onde nós estamos, sabendo de onde a gente começou, já é incrível. Mas eu quero ter mais orgulho do meu futuro do que eu tenho do meu passado. Parar para desistir não é uma opção. Enquanto alguns vivem às custas dos produtores de riqueza, outros constroem em silêncio o Brasil de verdade. Tijolo por tijolo, decisão por decisão. É o Brasil de quem não espera incentivo, age. De quem não foge da crise, encontra soluções nela. Esse documentário é para eles. Para os inquietos, para os que se movem e constroem o Brasil com as próprias mãos, mesmo em meio a todas as adversidades. Porque para quem carrega futuro no peito, parar nunca foi uma opção. Eu sou filho de um policial militar e de uma cabeleireira que se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Eu fui morar de favor na casa do patrão da minha avó, que gentilmente me permitiu chamá-lo de vô, que era um homem muito carinhoso. Eu venho daí. Eu venho do nada. E essa vontade de mudar, quando eu tava ali, era muito óbvio que eu queria mudar, porque eu precisava sair daquela situação. Eu fui pai com 15 anos. Então aí vem uma necessidade de mudar. Uma família extremamente pobre. Eu precisava agora cuidar de uma pessoa, de um ser humano. A gente nunca está pronto para passar por momentos desafiadores, né? Mas a maneira como a gente decide enfrentá-los é que vai fazer com que a situação se torne mais difícil ou que você realmente consiga passar por aquilo e tirar os aprendizados. Quando a minha mãe descobriu que tinha câncer, ela tinha 43 anos. E ela já estava desconfiando, na verdade tinha sintomas que estavam em investigação, mas nunca ninguém dava um diagnóstico, desde os 41. E com 43 ela descobriu que tinha um câncer na medula. E a perspectiva, como é um câncer de pessoas idosas, não é um câncer de pessoas jovens, a perspectiva é de 3 anos. E ela viveu 6 anos, ela faleceu aos 49. E eu casei um ano antes, e era o sonho da vida dela me ver casando, porque ela não casou. Né? Então, eu acho que é um sonho que toda mãe tem, principalmente para uma filha. Eu era filha única. E ela me viu casando, e aí, no mês seguinte que eu casei, eu já engravidei. Então, ela viu a neta, né? Ela pôde pegar a neta no colo, e ela faleceu quando a minha filha tinha 11 meses. Então, ali eu aprendi muito sobre força. E, curiosamente, eu descobri um câncer aos 42 anos também. Não tem como, né? Sou ex-dependente químico, fui usuário de drogas dos meus 12 até os meus 17 anos. Sobre as batalhas internas, né? Existem as externas e as internas. Essa eu acho que é a mais difícil. Pensando hoje no meu filho nunca usou droga. E ele não usou pelo exemplo que ele viu, né? De meu pai superou. Meu pai contou a história para mim, eu sei o que é uma pessoa dependente química e as batalhas internas, elas eram muito difíceis, porque crack é uma droga devastadora. E quando eu fui apresentado ao crack, então minha vida foi literalmente destruída. Morei na rua por algum tempo, foram em torno de 6, 8 meses,
que literalmente, quando você vê aqui no centro de São Paulo os cracudos, é a mesma coisa que você está me vendo lá. A minha vida, ela é marcada por muitos momentos bons, mas há 28 anos atrás, eu perco a minha irmã num acidente, que é o grande amor da minha vida. Desculpa. Por ela eu faço tudo na minha vida. Eu vivo a cultura do meu estado, que é o meu boi garantido, pela minha irmã. Mas a minha irmã me deu um espaço. E eu sei, na minha crença, que hoje ela me deu a oportunidade de fazer por 2 pessoas vivas aqui na Terra, que é o meu filho João Carlos e a minha filha Camila. Meu sucessor e hoje a minha sucessora também. Mas essa dor, ela me faz construir o Tuca todo dia. A gente acabou levantando investimento da Arpex e do André Street, que na época pra gente parecia um deal incrível. A gente ganhou R$1 milhão por 60% da empresa. Hoje em dia, nos termos de startup de hoje, obviamente parece um deal mais ou menos, mas na época parecia muito bom pra gente, com 16 anos, que alguém estava dando voto de confiança de apostar na gente naquela época. A gente levantou esse R$1 milhão e a gente achava que ia dar lucro muito mais rápido que deu, assim, e o dinheiro... Eu lembro que teve um mês onde que se a gente não batesse a meta de vendas, o dinheiro acabava. A gente tava, tipo, tendo que trabalhar pra... E numa coisa que não depende muito de vocês, e se não batesse aquela meta, não tinha como pagar a folha de pagamento no dia seguinte, e não tinha como pagar a rescisão também, se tiver que mandar o pessoal embora. Fica até com calafrio de lembrar desses tempos. Naquele momento ali eu quebrei, né? Eu fiquei menos R$300 mil ali. E meu pai entrava, abria a porta do meu quarto, me via mexendo no computador lá, tal, fazendo as coisas, e ele falava pra mim, vai pra rua, rapaz, aqui dentro você não vai encontrar oportunidade. Nesse momento, pra mim, da depressão, foi um momento que não foi só sobre o dinheiro. Eu tenho claramente na minha cabeça que nessa fase da minha vida, com 25 para 27 anos, que foi os 2 anos que minha mãe ficava preocupada de eu não sair do quarto, de eu acordar tarde, de eu dormir de madrugada, de eu ter engordado, não era sobre o meu problema naquele momento. Era sobre a falta de esperança, a falta de perspectiva de eu chegar em algum lugar ou de eu ser ou me tornar quem eu sonhava e quem eu desejava ser. Meu pai é húngaro, então meu pai veio em 1958 para cá, fugindo do comunismo. Os russos entraram em Budapeste em 1956 e dizimaram Budapeste. Estupraram todas as mulheres, destruíram Budapeste igual animais selvagens. Meu pai chegou da Hungria num navio, ele veio com $10. A gente tem fome, né? Fome. Então... já abri a empresa, eu já comecei a ganhar dinheiro no primeiro mês. Tinha 3 shopping centers inaugurando naquele ano em Belo Horizonte. Eu consegui a lista dos lojistas, eu fui um por um. Eu saí dessa jornada de ir para os lojistas com 60 lojas para construir. Mas nessa época, com 2 anos de empresa, nessas 60 lojas que eu fiz, eu tive uma loja que tinha shopping nos 3, e essa loja não me pagou. Aí foi uma primeira ferrada que eu tomei. Ali eu vi a coisa ficando apertada, os boletos do lado, entendeu? E o cara não pagando. Então ali eu tive que me reinventar, né? Aí ali eu comecei a descobrir que o ser humano não é tão bom quanto a gente imagina que ele seja. Porque as escolhas, quando elas são boas, tá dando dinheiro, tá todo mundo feliz, né? Quando a escolha ela é infeliz, na hora que fode tudo, aí você já viu, quem é o primeiro a ir embora, né? Tipo assim, né? E aquele que estava mais do seu lado que é o primeiro para ir embora. Algo, na época, superior a 17 milhões. É muita grana hoje. E isso me deu um problema muito sério, porque eu quebrei, literalmente. Eu vi que não tinha jeito, que... era muita grana e eu sabia o dia certinho que o meu nome ia ficar sujo. Não tinha jeito. Existe uma frase muito famosa que é: se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Mas quando a gente traz para as empresas, algo natural acontece
principalmente aqui no Brasil, que é a inflação. Então, todo ano a inflação sobe, todo ano a gente vai ter reajuste de preços, reajuste de salários. E você, como empresário, se você não está crescendo e aumentando sua eficiência, de alguma maneira a folha vai vir comendo o seu lucro, os fornecedores também vão aumentar preço, que consequentemente vai comer, né, o seu lucro. E se você não está crescendo e melhorando a eficiência em outras pontas, em algum momento você vai ficar no 0 a 0. Se não existe desafio maior do que esse para um empresário, qual outro desafio existe? Em algum momento do governo Temer, teve uma medida provisória que foi considerada pela Presidência da República que tinha um potencial de realmente destruir o setor, né? De aumentar assim, os níveis de capital necessários para rodar esse negócio de uma maneira muito dramática. E isso certamente ia significar que a gente não ia conseguir continuar operando. Que realmente era algo que não podia acontecer assim. Ia mudar de uma maneira muito dramática e restringir absurdamente a oferta de crédito no país. E foi, eu acho que o único momento que a gente falou assim, poxa, talvez a gente tenha que encontrar uma solução muito dramática para a empresa nesse momento. Construir um negócio não é fácil. Exige sacrifício, trabalho duro, persistência. Mas em um país onde o empreendedor é tratado como vilão, o cenário é ainda mais desafiador. Esse impacto direto. Vivemos um paradoxo complexo. A máquina que sobrevive dos nossos impostos é a mesma que luta todos os dias para acabar conosco. A gente hoje tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. A gente tem um estado que 75% do PIB é dívida e que quase 8% do PIB é para pagar custo da dívida. E um estado que onera o tempo inteiro o empreendedor e não quer cortar custos. A gente paga impostos de países nórdicos para ter retornos de países africanos em guerra. Aí chega em 2015, 2016, teve uma presidente aqui nesse país que chama Dilma Rousseff, e aquela senhora, ela fez o favor de acabar de foder tudo. Para quem estava bem, foi ruim. Agora imagina quem estava mal. Foi uma merda absurda. O reflexo de todas as obras terem parou em 2015, foi que em 2016 eu tive 272 casos de justiça do trabalho. Por quê? Porque os empreiteiros que trabalhavam para mim durante 20 anos não pagaram as rescisões. O juiz sabia que eu tinha pago, porque estava lá a nota fiscal com tudo lá. Mas esse país é o seguinte, se o empregador não paga, o que contratou o empregador tem que pagar. E se eu não pagar, o que me contratou tem que pagar. Eu não deixo subir para o meu cliente, não. Nunca deixei. Então eu pago. Eu acho que assim, o valor de um país está muito relacionado a quanto de valor ele está criando para o mundo, assim, né? Então acho que o Brasil, a gente teve muita sorte, que é um país muito grande, muito rico em recursos naturais. Mas você vê que nenhum país que só tem isso é suficiente. Você precisa ter inovação e criação no país para o resto do mundo, assim. Quando a gente pensa numa eficiência maior de país, isso quer dizer que a gente vai aumentar o PIB. Aumentando o PIB, quer dizer que vai ter mais riqueza. E essa riqueza, ela não é uma soma zero. Não é para um ter algo, outro precisa perder. Na verdade, ele é um aumento do bolo. Né? Não é o bolo do mesmo tamanho, todo mundo querendo ter um pedaço maior do bolo. Não, você aumenta o tamanho do bolo. Eu vejo que o Brasil... Ele é Brasil, não adianta. É esse mar de merda, de corrupção, de roubalheira, político corrupto, das dificuldades. Apesar de nós vivemos num país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, eu acredito que o empresário ele não deve olhar para isso. Ele deve sim confiar na sua intuição de empreender e de colocar o seu plano em prática, apesar do governo. Porque se a gente analisar, o Brasil... É Brasil, cara, não adianta. No Brasil, para mim, é a terra de oportunidades, porque tem muito problema para ser resolvido, muita gente boa para ajudar a resolver esses problemas e uma competição baixa. Pois é, empreender no Brasil é um sacrifício, né? É uma dificuldade. Sem dúvida, é um país que te pune.
Tudo que você quer fazer é difícil, é complicado, é caro. Muito antes de você ter cliente, de você ter receita, você está pagando muito imposto. Então, são inúmeras as dificuldades. Mas a gente sempre gosta de olhar para as dificuldades aqui como oportunidades. A realidade é que, justamente porque é tão difícil, é por isso que tem tantas oportunidades ainda. Porque se fosse, uma frase que eu amo, que é: se fosse fácil, estava feito. Então, se fosse fácil empreender, alguém já teria capturado aquela oportunidade. A verdade é que todas as grandes mudanças dificilmente vêm de qualquer pessoa a não ser você mesmo. Todos os seus problemas são seus. Eles nascem de coisas que você passou na infância, de situações traumáticas que você passou, e só você pode jogar luz nesse problema e encarar esse fantasma de frente e resolver. Não seria diferente nos problemas do Brasil. Os problemas do Brasil, horas, são nossos problemas. E quem é o Brasil se não nós? O Brasil é um país empreendedor. Há 10 anos atrás, nas top 10 prioridades do Brasil, não aparecia empreender. Hoje, na top 3 prioridades do brasileiro, aparece empreender. Isso me deixa feliz com o futuro do Brasil, porque um Brasil mais empreendedor é um Brasil mais liberal. Isso me deixa um pouco animado. A melhor coisa que a gente pode fazer para o Brasil é apoiar o empreendedor. O Estado não gera receita, galera. O Estado consome a receita que você gerou, que o empreendedor gerou, que o funcionário gerou. O Estado é uma máquina de explorar trabalhadores e empresários. Nunca esqueçamos isso. A verdade é uma só. Ninguém virá nos salvar. Sabendo disso, temos duas opções. A primeira é simplesmente reclamar, colocar a culpa dos nossos problemas nos outros e, com isso, deixar nossos sonhos e ambições de lado. É isso que eles querem. Eles querem que a gente desista. Afinal, o nosso sucesso incomoda eles. Mas existe uma segunda opção. Uma opção onde decidimos que não nascemos para sermos vítimas do sistema, mas sim os protagonistas da mudança. E são os empresários que tomam essa decisão todos os dias, os verdadeiros heróis do Brasil. É por isso que persistimos. A gente trouxe a empresa do zero, né? Com 10, meu marido brinca que eram 10 cheques sem fundo, porque a gente não tinha dinheiro ainda. O cliente começou a operar e, à medida que ele foi operando, a gente foi pagando o negócio. E sempre foi assim. Sempre dando o passo, sendo grato por esse passo, mas olhando para frente. Qual é o próximo? Qual é o próximo? Para onde eu vou? Onde eu ajudo mais? Né? Onde eu cresço mais? Onde eu aprendo mais? Descobriram câncer exatamente na mesma idade que a minha mãe descobriu foi bastante significativo. Embora em nenhum momento eu pensei assim, tá acontecendo de novo. Não, a minha história é uma outra história. E o câncer foi muito disso. O que eu levo de mensagem para as pessoas, né? Tanto é que ao longo do tratamento a cirurgia foi curativa, mas pela minha idade e pelo tipo de câncer, o médico falou, não, eu quero fazer quimioterapia. E eu fiz 12 sessões. A cada 15 dias eu ia ao hospital, colocava uma bolsinha, ficava 2 dias com a bolsinha, voltava ao hospital para tirar e eu acabei, tem 1 mês. Quando eu estava em tratamento, as pessoas têm a perspectiva de que a pessoa que está em tratamento de câncer, né, a gente tem aquele estigma de que o câncer significa morte e que as pessoas vão definhar. E eu estava, durante o tratamento, tirando alguns dias um pouco mais difíceis, mas eu estava exatamente como vocês estão me vendo. Sempre maquiada, sempre arrumada, sempre conversando, com um sorriso no rosto. Continuei tocando a empresa como CEO, à frente da empresa. Continuamos crescendo, entregamos um crescimento de quase 3 dígitos durante o meu tratamento, né, no ano anterior. Meu pai, quando aconteceu isso, ele me expulsou de casa. Ele falou, eu não quero um dependente químico, não era essa palavra que era usada, né? Eu não quero um drogado dentro da minha casa. E dos 12 até os 17, foi onde eu fui liberto, vamos dizer assim, eu não tive muito contato com meu pai. Eu fui ter contato com o meu pai depois que eu tive filho e depois que eu casei. E foi aí onde a gente retomou o nosso contato. Fui para Goiás nessa época para ajudar meu pai. Só que com 6 meses que eu cheguei lá, ele faleceu. No dia que meu pai faleceu, o telefone dele tocou e era o Júnior. Júnior é um cliente, que ele é cliente meu até hoje. Foi meu primeiro cliente
e são 23 anos que ele é meu cliente. E ele ligou, minha madrasta atendeu e falou, eu quero falar com o filho do Pedro. Ele não sabia nem meu nome. Mas eu e meu pai, nós tínhamos ido na indústria, no frigorífico, fazer a instalação de todas as balanças e startar a operação há uns 20 dias atrás. Ele falou, olha, eu sei que é o pior dia da sua vida para eu te ligar, você acabou de enterrar seu pai, mas tem 3 dias que eu não consigo produzir uma cabeça de boi no meu frigorífico, você poderia me ajudar? Eu falei, cara, eu vou. 00:30, cheguei lá, aí ele chegou, me mostrou, falou, ó, aqui é a sala da balança, e eu lembro que o indicador estava aqui, o indicador onde mostra o peso, né, estava na minha frente, e eu pensei comigo, e agora? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz foi colocar as mãos no equipamento e pedir a Deus me mostrar o que eu iria fazer, porque eu ajudava meu pai a fazer o serviço, então eu não tinha uma instrução, não tinha um conhecimento técnico. Só que eu lembrei que eu tinha passado toda a fiação daquele equipamento e quando eu subi ali no forro, um rato tinha roído ali o fio e o equipamento estava em curto-circuito, tinha hora que funcionava, tinha hora que não funcionava. Fui lá, arrumei, ajustei e o equipamento voltou a funcionar. Ele virou para mim e falou, Paulo, esse é um trabalho muito sério, de muita responsabilidade, porque toda a produção ela passa pela balança, ela passa pelo processo de pesagem. Eu quero que você estude isso e você vai ter a minha ajuda aqui, você é seu cliente. Então, o empreendedorismo, para mim, ele veio da necessidade de não deixar o meu filho e a minha esposa passar necessidade. Então, meu pai sempre foi um cara que me estimulou muito a isso, a estar fora de casa, a estar em movimento, a sair, a estar rodando, porque você tinha informação, tinha contexto. E aí meu pai sempre falou isso, falou, cara, existem negócios que todas as pessoas vão enxergar. E existem negócios que apenas algumas pessoas vão ser capazes de criar, de enxergar, de ver, de construir. E esses são os negócios mais valorizados. Então, desde então, eu me tornei um cara muito com essa capacidade de enxergar negócios, enxergar oportunidades em situações e não ficar esperando uma oportunidade ou um negócio. Eu acho que desistir ou parar nunca é uma opção. Acho que a gente, às vezes, vai mais devagar, às vezes vai mais rápido, às vezes a gente pode até parar para respirar e olhar para os dois lados para ver o que está acontecendo. Mas eu acho que parar para desistir não é uma opção. Claro que a gente não começou o Nubank com os 120 milhões de clientes que a gente tem hoje. A gente começou com 0 e a gente teve que conquistar cada um deles, como a gente vem fazendo desde então. E a outra grande dificuldade, eu acho que isso muitos empreendedores, se não todos, passam, é uma dificuldade emocional e psicológica, né? Porque, de novo, é muito difícil. É uma jornada muito difícil, que não é para todo mundo, que é muito solitária, que toma muita energia, que toma muito espaço da sua vida, que exige muitos sacrifícios. E muitas vezes ao longo do período, apesar do negócio eventualmente até estar indo bem, as pessoas se questionam, eu me questionei também. É realmente isso que eu deveria estar fazendo da minha vida? Será que vale a pena pagar esse preço tão caro aqui que a gente está pagando? Não é brincadeira. Você tem que segurar o aspecto emocional, porque você é um cara que um dia você tem um avião, você tem um jato, você não tem isso, você tem aquilo, no outro dia você tem dívida pra caralho. Isso é a vida como ela é. É o que eu vivi. Então é a vida como ela é mesmo. E aí, a sua vida vira um inferno. Literalmente vira um inferno, porque você acha que tá todo mundo olhando para você, que você é incompetente, que você é um bosta, e que o cara tá olhando para você porque sabe que você tá devendo ali, papai, quer dizer, você acha que o mundo vai acabar. Desde pequeno, o que me mantém em movimento é a vontade de fazer coisas que ninguém nunca foi capaz de fazer. Essa vontade de resolver coisas que ninguém nunca conseguiu resolver, ela se manifestou ao longo do tempo de maneira diferente. Primeiro, através dos estudos, depois, através da minha primeira empresa. E hoje, de fato, eu vejo que eu encontrei meu propósito, que é conseguir impactar o Brasil de uma maneira maior. E quando eu penso com muitos empresários, donos de empresas e pessoas que têm sucesso ou que estão em sucesso, o que eu vejo que elas têm em comum é um senso, de pertencimento a algo maior e 2, esse sentimento de propósito. Porque se a gente não tivesse sentido, não tivesse propósito maior, você consegue abrir mão das coisas de curto prazo para de fato focar naquelas que você realmente quer no longo prazo. É uma força transformadora que veio dentro de mim de fábrica. Eu nunca quis pouco.
Eu nunca fui satisfeito com o status quo. Eu nunca estou satisfeito com o que a gente tem. E aqui eu não tô falando de bens materiais, não. Porque isso chega um momento da tua vida que passa a ser só mais uma coisa. Tanto faz. Eu entendo que, e eu já passei por essa fase, né? Eu passei por todas as fases da vida, quando a gente está construindo um patrimônio, a gente pensa muito nessa construção. Ah, quando eu atingir o primeiro milhão, depois quando eu atingir os primeiros 10 milhões, depois quando eu atingir os primeiros 100 milhões. Deve ter esses milestones, mas chega um momento da vida que não é isso. Que é, cara, o que a gente está fazendo aqui? Né? Como que a gente vai, de fato, transformar algo? Como que a gente vai deixar um legado? Como que eu vou fazer algo que as pessoas vão se lembrar e que vai ser útil? Essa sensação de ser útil para alguém, para um conjunto de pessoas, e hoje em dia para milhões de pessoas, que é o nosso caso, é uma sensação que você não pode comprar. Não tem como eu comprar ser útil na sociedade, você tem que ser. Todo empreendedor, sem exceção, passa por dificuldades na sua jornada. Mas existe um seleto grupo que, mesmo em meio às adversidades, vence. Isso não acontece por conta do local onde você nasceu, o setor que você atua, o cenário macroeconômico e muito menos por sorte. Então você precisa se perguntar o que separa as empresas que crescem todos os anos daquelas que ficam estagnadas. Estou em Goiânia, né? Então você pega um empresário mais tradicional, que é de sucessão, empresa familiar. Então ele acha que ele fez uma boa faculdade, que ele fez um bom curso e tá bom. E tá bom, parou ali. Só que ele esquece que o concorrente não parou. Ele esquece que o cara do lado, ele está estudando estratégia, ele está estudando inteligência artificial, ele está estudando várias coisas que ele vai aplicar na empresa dele e ele vai conseguir ultrapassar essas empresas que estão paradas. Então, o empresário que para, o empresário que não aprende, que não se conecta, que não busca estar em mesas maiores do que a dele, com certeza ele já está perdendo, ele não vai perder, ele já está perdendo, porque as outras empresas, elas não vão ficar paradas. Faz muito tempo que eu não preciso mais trabalhar, né? Eu sigo trabalhando porque eu vejo muito do valor que, de fato, a minha presença consegue trazer em relação ao impacto que a gente consegue gerar para os clientes, para as equipes, né? Enfim, dentro de todo um ecossistema. A gente está o tempo todo refletindo sobre o tamanho do impacto que a gente tem, né, no país, agora hoje em dia fora do Brasil também, né? E o nosso IPO foi em 2021. E naquela altura a gente fez uma conta e a gente já tinha economizado mais de 20 bilhões de dólares em tarifa para os nossos clientes. É um impacto na economia muito grande, porque isso é dinheiro que virou comida, que virou vestuário, que virou saúde, que virou educação, que virou qualquer coisa menos tarifa sendo paga por banco. Em 2021 acontece um evento chamado G4 Amazônia, hoje G4 pelo Brasil. Na primeira hora do Alfredo Soares em Manaus, eu compro imersão e mentoria na época, que hoje é o gestão, né, e estratégia. Na outra semana, eu já estou em São Paulo fazendo imersão e mentoria. Eu chego aqui 32 quilos mais pesado, eu chego aqui sem nenhum implante de cabelo, com os dentes todos tortos, todo desalinhado como pessoa, e querendo entender o que eu poderia fazer, porque eu tinha acabado de assumir a empresa da família com 397 funcionários e apenas no estado do Amazonas, uma empresa de facilities, mas uma empresa que de papel já tinha 40 anos. Eu saio de lá com a missão de, no próximo ano, tentar crescer. O Pagame foi um case legal, porque acho que a gente deu uma sorte que estava mais ou menos nessa época onde o mercado de pagamentos no Brasil estava abrindo, né? E a gente meio que cresceu nessa onda, assim. Então a empresa acabou indo super bem, mas eu e o Pedro, a gente passou em Stanford, nós dois passamos. Quando eu apliquei para Stanford, eu não tinha a menor noção como eu ia pagar a faculdade, assim. Então nesse meio tempo, a gente, por causa da primeira empresa de educação, a gente acabou conhecendo o Jorge Paulo Lemann e virou um pouco o meu mentor. E o Jorge, ele acabou emprestando um dinheiro pra gente pagar a faculdade e falou assim, paga aí, depois quando vocês receberem dinheiro, vocês me pagam. E aí, como a gente ficou tão pouco tempo na faculdade, quando a gente saiu e começou a Brex, ele falou, se quiser, paga aí com as ações da Brex no começo, vai. Dá pra minha fundação, o que era a faculdade de vocês, em ações da Brex pra Fundação Lemann.
E isso foi um negócio muito legal, acho que essa parte da história, porque cada vez que a gente levantava uma rodada nova de investimento, a gente contava em quantas bolsas a gente vai conseguir dar para a galera agora, porque é só com a participação que aquelas ações valem da Fundação Lehman. A gente, depois de 3 meses de lançar, a gente levantou dinheiro no valuation de $1 bilhão, que na época tinha sido a empresa mais rápida a chegar nesse valuation na história, assim. E depois no final de 2019, nossa receita já era de $100 milhões por ano. A ambição, essa vontade de crescer, ela é necessária. Não é o mais inteligente que sobrevive, não é aquele que tem mais recursos, é aquele que consegue se adaptar. E, para mim, o principal ponto para o dono de empresa, de continuar na zona de desconforto, é como a gente consegue continuamente se adaptar ao que o mundo traz. E esse se adaptar é ser, de fato, paranoico em como a gente consegue sobreviver, paranoico em como a gente consegue continuar melhorando. Porque se a gente não fizer isso, vai vir alguém que está com mais fome, com mais vontade e vai ultrapassar a gente, dependendo do setor que a gente tiver, a gente vai ficar para trás. Eu, em 2020, eu resolvi mudar, virar a chave, aí eu fechei o escritório, vou ficar em Belo Horizonte, não vou viajar, colocar a cabeça no lugar, criar células que são as casas. E eu defini que eu queria fazer casas para milionários. E 2021 eu peguei uma casa dessa, 2022 mais uma e tal, mas com uma remuneração muito baixa e eu só trabalhando como é que eu ia sair desse mercado como o melhor. E eu querendo saber como. E nessa hora, eu não me lembro quem, alguém chegou para mim e falou o seguinte, olha, G4, você já ouviu falar? Eu falei, não. Isso foi setembro de 2023. Eu falei, não. Eu olhei o negócio e eu estava numa fase, eu não tinha saído. Ô, gente, só foi melhorar em 2024. Até 2023, ali atrás, eu estava bem fodido. Aí, o que eu fiz? Eu peguei dinheiro emprestado para fazer o G4, que eu não tinha. E eu fiz o gestão estratégia. E na hora de me apresentar, eu levantei e aí saiu, papapá, eu construo casas para milionários. Nesse milésimo de segundo, todo mundo parou e olhou para minha cara. Na hora que eu falei casas para milionários. Eu não tenho dúvida disso. E aqueles 3 dias daquela imersão com o G4, aquilo mexeu comigo. Eu, na segunda-feira, chamei o pessoal do escritório, já tinha um plano completo. Falei assim, esse negócio muda a partir de agora. E muda, cara, né? Pra você ver, e mudou. Aquele ano eu tinha 10 milhões de obra. Esse ano, 90. Um ano, 9 vezes. Então quer dizer que agora você tá bem de vida? Tá chegando lá, mas a minha vida mudou completamente. Eu saio do zero para ganhar 500, 600, 700 mil reais por mês voando. E aí, em 2022, a gente começa, eu libero o time para crescer. E a gente sai em março de 397 pessoas, apenas no estado do Amazonas, para em dezembro de 2022, a gente chegar a 4.185 funcionários em 21 estados do Brasil. Mas eu estava preparado, porque desde os meus 11 anos de idade, quando eu andava junto com o meu melhor amigo japonês, pelas ruas ali do bairro para vender papagaio, para ganhar um dinheirinho, para comprar um refrigerante. Era Deus me preparando para chegar até aqui e ser líder de 4.000 pessoas. E é só o começo. E o que está sob o nosso controle no G4 é preparar o empresário para que ele seja melhor, para que ele saiba como gerar mais receita, para que ele saiba como ser mais eficiente e, por consequência, gerar mais caixa, para que ele saiba criar uma cultura transformadora e duradoura, para que ele saiba contratar gente melhor, criar processos melhores. Isso está sob o nosso controle. Então, no final do dia, o papel do G4 na construção desse novo Brasil é elevar o nível de consciência do empresário brasileiro, fazendo com que ele se torne mais técnico, mais intencional, mais qualificado. Isso, meus caros, só o G4 pode fazer hoje. Olhar para o presente e ver onde nós estamos, sabendo de onde a gente começou,
já é incrível. Mas eu quero ter mais orgulho do meu futuro do que eu tenho do meu passado. Então isso acho que é o que me alimenta todos os dias. Mostrar para os meus filhos que eles não precisam abrir mão de nada para conquistar tudo que eles podem. E que depende exclusivamente deles. Ah, mas tem política, tem variação cambial, tem... Gente, só vai, né? Porque o restante, você não tem controle. Você tem controle sobre o seu trabalho, você tem controle sobre a sua entrega, sobre a sua determinação. Mesmo nos momentos mais desafiadores, você pode escolher, né? Como foi passar por um tratamento de câncer sendo CEO de uma empresa, tendo 3 filhos pequenos. Eu escolhi que eu ia passar bem por aquilo. Eu escolhi que eu ia dar o meu melhor. E eu não sabia o que eu ia encontrar. Se eu ia encontrar um momento desafiador, se eu ia encontrar uma saúde em baixa, não sabia. Eu só determinei que eu ia dar o meu melhor dentro daquilo que era possível. E isso eu acho que é uma constante que, quando a gente tem isso em mente, a gente vai muito mais longe. A nossa história de sair em 2020 de 32 milhões e chegar no ano passado, em 2024, a 370 milhões, tem muito dos ensinamentos que a gente foi tendo com o G4. Uma parcela muito importante do papel do empreendedor é gerar empregos e promover o desenvolvimento do país, né? Se você olha para a atividade econômica do país, que é o que sustenta o país, né? É o que gera receita de impostos, é o que sustenta todo o governo, é o que faz o dinheiro circular também na iniciativa privada. Isso depende de uma série de empreendedores e empresários que colocaram o capital deles em risco, colocaram a vida deles no negócio, tomaram risco, empregaram pessoas, geraram empregos, atenderam clientes, e isso que move e faz a economia circular. Então, um papel bastante central. A gente decidiu criar essa BHAG, que é essa Big, Hairy, Audacious Goal, que é um objetivo grande, cabeludo de se conquistar, lá no fim de 2019, quando a gente imaginou de fato que o G4 teria que ser uma empresa grande. E nesse momento, quando a gente pensou nesse objetivo audacioso, a gente pensou, cara, qual que é o impacto que a gente quer ter como empresa? A gente quer ter um impacto no dono da empresa, que ele cresça com mais eficiência, e se ele está crescendo com mais eficiência, ele vai gerar mais lucro, e ele gerando mais lucro, ele vai pôr uma parte no bolso, mas logicamente ele vai reinvestir em fazer a empresa crescer. Ele vai gerar mais empregos. Então, a partir daí, a gente começou a contar isso trimestralmente. Então, a cada 3 meses, a gente faz uma pesquisa em cima da nossa base para entender, de fato, o quanto os alunos que já passaram pelo G4 criaram de empregos depois de terem passado por lá. A gente tem ajuda de matemáticos da USP, muita base científica para fazer essa análise, e a gente fez o último levantamento, que a gente chegou em 756 mil novos empregos gerados depois que esses alunos passaram por algum programa do G4. Eu acho que o mais legal da nossa BHAG é que, por mais que a gente tenha escolhido ela como uma métrica para entender o nosso impacto e não o nosso sucesso, é que realmente os nossos alunos, eles engajaram e eles atribuem o crescimento e a contratação deles ao G4 Educação, ao impacto do conhecimento e das ferramentas do G4 Educação. Então, no final do dia, o que me dá muito orgulho, assim, é ver o aluno batendo no peito, levantando a bandeira e falando, cara, depois que eu passei no G4 Educação, eu contratei mais, eu contratei melhor e o meu crescimento faz parte de vocês. E o G4 ele teve um papel fundamental nisso, porque ele nos mostrou com clareza que a empresa que não tem processo eficiente, que não tem uma boa gestão, que não tem um bom time, ela não vai crescer. E era por isso que nós não crescíamos. Exatamente um ano depois, nosso time estava com mais de 100 pessoas, batemos mais de 62 milhões de faturamento. Então, assim, um ano depois, a história mudou completamente. Nós estávamos jogando na Série C, era nem na Série B. E hoje, a nossa empresa, ela joga na Série A. Eu adoraria que meu legado fosse de ser um brasileiro que conseguiu ganhar esse mundo afora, assim. Acho que tem muitos poucos casos de gente que acaba saindo do Brasil e competindo a nível global. Talvez nossos jogadores de futebol façam isso, né? Mas em negócio eu acho que é muito raro, assim. Então,
Eu adoraria ser lembrado como um jogador do mundo dos negócios, onde eu fui jogar na Champions League e ganhei a Champions League do mundo dos negócios. O meu maior milestone de sucesso, sendo pai agora, de menina principalmente, é que ela entenda e que eu consiga ser o exemplo de marido, de sócio, de amigo, para ela crescer com um bom exemplo dentro de casa e no final do dia ter isso como padrão para ela ter como namorado, depois como marido. Meu principal legado agora é conseguir exercitar esse bom marido, bom profissional, a ponto da minha filha, obviamente, me admirar, mas acho que no final do dia, ela me admirar, vai ser ela exatamente procurar as minhas qualidades e o meu exemplo em alguém para ser companheiro de vida dela. Eu acho que tem maneiras de pensar sobre o tipo de legado que a gente quer deixar, né? Para mim, o mais importante é o legado que eu quero deixar para minha família. E para minha família, eu falo que acho que a coisa mais importante que eu quero que eles saibam é que eles nunca questionem o que era a coisa mais importante da minha vida, que eles sempre tenham certeza que eram eles. Por maior que Nubank seja, por mais impacto que a gente tem aqui, eu não quero de jeito nenhum que o meu legado seja que eles se sintam num segundo plano. Agora, do ponto de vista profissional, eu adoraria que as pessoas lembrassem de mim como uma pessoa que desafiou a maneira como se pensava sobre muitos assuntos, que provocou muita gente a pensar diferente, a fazer diferente e que encontrou maneiras criativas, diferentes, novas, de resolver problemas que doeu muito. Acho que essa é a grande ambição. Para mim, o sentido da minha vida, o meu propósito é que com 95 anos, meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos queiram ir me visitar, queiram conviver comigo, sabendo que eu fui uma pessoa que consegui trazer bons valores para a nossa família, bons princípios de como se viver, mas também que tenha tido ali, mesmo que seja um tijolinho, um impacto relevante para construir um Brasil, que eu acabei de falar aqui, um Brasil que seja melhor para a gente, mas para todo mundo. E que o legado que eu posso deixar para o Brasil e o legado que eu posso deixar para nossa família é um orgulho imenso de que vocês vão ter, de que eu nunca vou seguir o caminho da covardia, que é o caminho do vício. O covarde, ele jamais vai se enveredar num caminho como esse. O covarde, ele jamais vai abrir uma empresa. O covarde, ele vai chamar o empresário de explorador. Ele vai falar que o mundo é injusto. Ele vai falar que não acredita em meritocracia. Por quê? Porque, na verdade, dentro dele, ele sabe, ele não acredita nele mesmo. Porque ele não tem coragem de tentar. Porque tentar te leva a erro. Errar dói. O covarde não suporta a dor. Esse é o caminho da covardia. Se tem uma coisa que a minha família nunca vai ter, é um chefe de família covarde. Então a coragem é a base da virtude. E a coragem é a base dos meus valores. E um mundo, um Brasil mais corajoso, mais ambicioso, com certeza vai ser o meu legado de vida. Eu quero ser lembrado como um brasileiro que faz, um brasileiro que luta, um brasileiro que se esforça todo dia para fazer um mundo diferente. Eu vou ser lembrado, assim como o G4 e todos, como um herói do Brasil. Nós seremos sim lembrados para o resto da vida. Ai, é assim, é? Aí o cara pega 4 horas de voo pra vir chorar aqui, é? Eu tenho terapia em Manaus. Parabéns, irmão. Obrigado. Que lindo. Ficou bom? Ficou ótimo, querido. Obrigado, querido. História inspiradora, né? Ah, obrigado. Vou dizer, não sei se é o momento aqui, mas trabalhei na igreja servindo o Sofão toda sexta-feira por 4, 5 anos. Parabéns. E obrigado. É emocionante essa história, assim. É muito bom. Pessoas como você foram que me deram a oportunidade de sair de onde eu estava. Deus é bom demais, cara. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Ah, não era pra falar isso. Ai, como, né? Eu tive que trazer também. Nossa, é emocionante. Sim. Fico muito feliz de ver o que Deus fez na sua vida. Obrigado. Eu mais feliz ainda. Imagino.
fico puto mesmo, mas é pra ficar puto mesmo. Tem mais merda ainda, viu? Pode continuar? Vote em mim. 45. Vambora.